Pessoal, eu sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática há 22 anos. E hoje eu trouxe para a gente trabalhar um tema que é bastante interessante. É um tema que às vezes os alunos sentem um pouco de dificuldade, mas eu vim tentar mostrar aqui para vocês que é mais fácil do que parece. É um tema que, para a prova do Enem, né, que provavelmente é o nosso grande foco, é um tema que a gente vai encontrar muitas vezes na prova. Não sei se todo mundo lembra, mas assim, a primeira edição do Enem aconteceu no ano de 1998. E de 1998 até então, em todos os vestibulares do Enem, a gente encontra questões do tema que vai ser abordado hoje, que é a parte de análise combinatória, a parte dos princípios de contagem. Show de bola, né? Então vamos aqui comigo, pessoal, vamos acompanhar. Eu queria que vocês pegassem a matéria de vocês, ó. É a apostila, é o módulo 2, tá? É o módulo 2, página de número 38. Módulo 2, página de número 38. Dá uma olhadinha. Conseguiram? Joia. Então vamos lá para a gente começar. Pessoal, quando a gente fala em análise combinatória, tá? O que é que significa análise combinatória? Eu trouxe aqui um resumo rapidinho para a gente trabalhar. Análise combinatória, galera, vamos lá? É o ramo da matemática que nos permite enumerar todas as possibilidades de que um evento aconteça, mesmo envolvendo grandes quantidades de dados, sem a necessidade de contá-las de uma a uma. Traduzindo para o português, o que eu estou querendo dizer? Pessoal, a análise combinatória é uma ferramenta importantíssima de dentro da matemática, porque ela permite com que a gente faça o cálculo de grandes quantidades sem haver a necessidade da gente pegar elemento por elemento. O que a gente vai ver hoje são algumas técnicas de contagem. Galera, eu preciso da ajuda de vocês, gente. Então, o que a gente vai ver hoje aqui são algumas técnicas de contagem que nos permitem encontrar determinadas quantidades, sem que para isso a gente precise conhecer todos os elementos. E aí, gente, para a gente começar, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que tem a ver com a ideia de contagem, é essa aqui bem simples. Contar é fácil. Eu quero contar uma determinada quantidade de objetos. Então a minha primeira pergunta é essa: contar é fácil ou não é? O que é que vocês acham? Eu quero contar uma quantidade de objetos. É ou não é fácil? Depende, né? Depende daquilo que eu quero contar. Depende por quê, Alexandre? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações. Se eu perguntasse assim, ó, eu quero saber quantos livros eu tenho nessa pilha. Eu estou fazendo uma pergunta que está associada à ideia de contagem. Quantos livros tem na pilha? Tá, aí a minha pergunta é bem simples. Qual é a técnica que você vai utilizar, né, para conseguir responder essa pergunta? Eu não vou usar técnica nenhuma, eu simplesmente vou contar. Eu vou observar os elementos e vou fazer o que a gente chama de contagem direta. Eu vou visualizar os elementos e vou dizer quantos tem. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Tem 10 livros, pronto. Você acabou de responder a minha pergunta. Você respondeu uma pergunta que está associada à ideia de contagem, tá? Aí, o que é interessante? Eu não usei técnica especial nenhuma. Eu simplesmente contei a quantidade de objetos e dei a minha resposta. Tudo bem. Agora, se eu perguntasse assim, ó, eu quero saber, pessoal, quantos palitos eu tenho nessa foto que está aqui? 20. Alexandre, aí eu vou ter que contar com mais calma, tá? Mas assim, você vai contar com mais calma, no entanto, você vai utilizar exatamente a mesma técnica que a gente utilizou para responder a pergunta anterior. Na pergunta anterior, quando eu perguntei quantos livros eu tinha na pilha, a gente não saiu contando de um por um. Não foi isso? Aqui eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Se eu vou contar de 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, de que forma eu vou agrupar, isso não é o mais importante. O importante é que para conseguir responder essa pergunta, eu preciso visualizar os objetos e a partir dessa visualização, a gente vai fazendo uma contagem. Acontece, pessoal, que essa técnica, embora seja uma técnica interessante, ela não vai funcionar para toda pergunta. Existem determinadas situações que têm a ver com contagem que é inviável você visualizar os elementos para depois dizer quantos tem. Porque se eu começasse a perguntar assim para vocês, ó,
Gente, quantos cartões da Mega Sena eu preciso preencher para garantir que vou ganhar o prêmio? Ah, Alexandre, não dá para garantir que a pessoa vai ganhar o prêmio da Mega Sena. Dá sim. Dá para garantir que a pessoa ganha o prêmio. Para isso, ela tem que fazer todos os cartões possíveis. Todos os cartões possíveis dá na casa de 50 milhões de cartões. Na verdade, um pouquinho mais de 50 milhões. Tá? Mas se eu perguntar quantos cartões são necessários, essa pergunta fica inviável você tentar responder do mesmo jeito que a gente fez as outras. Será que a gente vai escrever cartão por cartão e depois vai sair contando quantos tem? Vai passar o dia todo e não termina, né? Então, por isso é interessante a gente aprender técnicas que nos vão permitir encontrar os resultados sem que para isso eu tenha que descrever elemento por elemento. E essas técnicas, elas são trabalhadas exatamente dentro do ramo da matemática, que a gente chama de análise combinatória, onde a gente aprende essas técnicas de contagem, tá certo? Pessoal, se a gente perguntasse assim, quantas senhas possíveis existe para um cartão de crédito, sabendo que o cartão tem 6 dígitos, quantas senhas diferentes tem? A gente sabe que é uma quantidade grande, mas essa quantidade a gente vai contar escrevendo 100%? Será que tu vai pegar um papel e escrever 0,0000, você vai escrever de novo para você contando quantos tem? Não vai. Então a gente precisa de uma técnica especial para efetuar essa contagem. E aí, gente, quais são os principais métodos de contagem para a gente trabalhar? A gente tem que levar em consideração uma coisa bem interessante. Quando a gente usa a ideia da análise combinatória, é como se a gente estivesse levando o carro para o mecânico. Tá? O carro vai com um problema. Na hora que o problema chega lá, o carro chegou lá, o mecânico vai dar uma olhada. Será que o mecânico vai pegar qualquer ferramenta que ele tem para consertar o carro? Não. Primeiro ele vai perguntar para o dono do carro qual é o problema que o carro está apresentando. Depois que ele souber o problema, ele vai escolher a ferramenta adequada para o problema que o carro apresenta, não é não? Pois, pessoal, na análise combinatória é exatamente do mesmo jeito. A gente vai utilizar várias ferramentas. Aí você pergunta assim, Alexandre, qual é a ferramenta melhor para resolver problemas de análise combinatória? Não existe. Se você perguntar assim, uma pessoa está doente, qual é o melhor remédio que ela vai tomar? O melhor remédio é o mais adequado para a doença que ela tem. Então, quando a gente vai resolver questões envolvendo análise combinatória, a gente não pode colocar na cabeça assim, Alexandre, eu aprendi uma técnica de contagem, então eu vou ficar todo o tempo aplicando essa técnica para resolver os problemas. Isso não é interessante. Por quê? Porque em determinadas situações, determinados métodos são extremamente convenientes. Em outras situações, você aplicar o mesmo método que você acabou de dizer que é fácil, para uma outra questão dá uma complicação tremenda. Então a gente vai estudar aqui vários métodos de contagem. A gente não vai estudar aprofundadamente todos, mas eu queria passar para vocês algumas ideias, tá? Algumas ideias são essas aqui, ó. Uma forma da gente efetuar contagem é o que a gente chama de árvore de possibilidades, certo? É onde a gente descreve situação por situação. Vocês vão ver que é um método interessante, dependendo da situação que está sendo proposta. Outro método interessante de contagem é o chamado princípio fundamental da contagem, né? Esse é o mais difundido, esse é o mais conhecido e, teoricamente, é o que os alunos mais se sentem confortáveis para aplicar. Por quê? Porque esse princípio não requer fórmula, é só você colocar a quantidade de possibilidades. A gente vai comentar isso aí com vocês, tá? Uma outra forma de contagem é a permutação, outra forma é o arranjo. Pessoal, eu queria só um pouco mais da colaboração de vocês, gente. Porque assim, tem gente conversando e está atrapalhando. Eu estou pedindo isso para vocês porque assim, lá em Fortaleza, a gente dá uma aula no ginásio Paulo Sarazate. Eu já dei aula para 4.000 pessoas. E a gente consegue dar uma aula bem tranquila. Então, vamos tentar ajudar? Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa interessante que a gente vai ver. Uma forma de se efetuar a contagem. A gente vai aprender a contar. Das várias técnicas que eu comentei com vocês, uma que parece bastante assim, simples, que não requer fórmula nenhuma, é o que a gente chama de árvore de possibilidades. O que é a árvore de possibilidades? É um esquema que você monta, onde você descreve tudo aquilo que pode acontecer. E aí, depois que a gente descreve todas as situações, a gente conta e encontra a resposta final da questão. Certo? Alexandre, essa técnica é interessante? É para alguns problemas e é péssima para outros. O que a gente tem que pensar sempre, é o que eu acabei de comentar com vocês, gente,
que, quando se fala em análise combinatória, a gente está falando de diversas técnicas diferentes. Não existe aquela que é a melhor. Não existe aquela que vai resolver qualquer problema. Existe aquela mais adequada para o tipo de situação que a gente vai enfrentar. Uma técnica que se aplica agora pode ser excelente e para um outro problema ela pode não funcionar muito bem. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. É a questão 1 da apostila. Questão 1 da apostila, gente, está lá na página de número... Vamos comigo, lá na página de número 40. Página 40 da apostila. Olha só o que é que o enunciado da questão diz. O enunciado diz assim, ó. Dois amigos, André e Beto, disputam entre si um torneio de tênis de mesa. Pelas regras que foram estabelecidas, ficou definido que seria declarado campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. Quantas são as maneiras do torneio se desenrolar? Tá? Então assim, a gente efetuando a leitura, a gente vê que assim, não parece nada de absurdo, como realmente não é. A gente só precisa tentar organizar o problema para saber como é que vai ser a saída dele, tá? Então são 2 amigos que vão disputar entre si um torneio. As regras foram bem definidas. É interessante, pessoal, a gente ter por hábito, principalmente nas provas de matemática, a gente sair marcando no texto aquelas partes que a gente acha que são realmente importantes. Porque assim, muitas vezes você está resolvendo uma questão e a gente precisa voltar para o texto para ler de novo as partes importantes. E aí tem texto que é muito grande, tem texto que tem informação às vezes desnecessária. Então se a gente tem o hábito de sair marcando as informações importantes, como nessa questão o enunciado fala das regras que foram definidas para esse torneio. Então quando a gente voltar para fazer a leitura, a gente já não perde muito tempo. Então o enunciado diz assim, ó, seria declarado campeão, isso é uma regra que foi dada na questão, tá? Seria declarado campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos seguidos ou então que ganhar 3 jogos alternados. Aí a pergunta da questão é a seguinte: de quantas maneiras o torneio pode se desenrolar? De quantas formas o torneio pode se desenrolar? Então como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, vou pensar assim primeiro, olha só. Eu vou começar a descrever as situações. Vai acontecer a primeira rodada, tá? Lembrando mais uma vez, o que é que o enunciado diz que é a regra? O enunciado diz o seguinte: vai ser declarado campeão do torneio quem ganhar 2 jogos seguidos ou 3 alternados. De quantas formas o torneio pode se desenrolar? Então vamos começar assim, ó. Vai ocorrer a primeira rodada. Na primeira rodada, quem pode vencer a primeira rodada? São 2 amigos que a gente chamou de André e Beto, né? Não é assim? Pronto, eu vou ficar chamando de A e B. Então, na primeira rodada, o A pode vencer ou o B pode vencer. Achei interessante a gente colocar esse conectivo ou. Pessoal, na análise combinatória, existem 2 conectivos que se fazem presentes na grande maioria das questões. É quando você usa o conectivo ou e quando você usa o conectivo I. Na realidade, a gente precisa pensar assim. Existem muitos problemas de contagem que a gente não tem a possibilidade de resolver com um cálculo só. Às vezes a gente tem que quebrar em casos. E todas as vezes que a gente quebra um problema em casos, toda vez que a gente abre a quantidade de possibilidades, a gente tem que saber depois como é que essas possibilidades vão se relacionar entre si. E aí seria interessante a gente sempre conectar as possibilidades utilizando o conectivo ou então utilizando o conectivo I, tá certo? Nesse caso, quem vai vencer a primeira rodada? A primeira rodada pode ser vencida pelo A ou pelo B. Mas se alguém vencer uma rodada, não é declarado campeão ainda. Qual é a regra? Tem que vencer 2 seguidas ou 3 alternadas. Então, com uma rodada, ninguém pode ser declarado campeão. O que a gente vai fazer? A gente vai simular o resultado possível para a segunda rodada. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos imaginar que o A venceu a primeira rodada. Muito bem. Pessoal, se o A venceu a primeira rodada, quem pode vencer a segunda? Só o B pode vencer a segunda e o A também, né? Então significa o seguinte: supondo que o A venceu a primeira rodada, a segunda rodada pode ser vencida pelo B ou pode ser vencida pelo A. No entanto, aí eu devo parar um pouquinho para analisar. O que é que vocês acham que vai acontecer se o A vencer a primeira e vencer a segunda rodada? Se o A vencer a primeira e a segunda, pela regra do jogo, ele vai ser declarado campeão. Qual era a regra que tinha dizendo aí? É que se alguém vencer 2 partidas seguidas ou 3 alternadas, vai ser declarado campeão, né? Então
Então, se o A vencer a primeira e também vencer a segunda, então ele vai ser declarado campeão. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma bolinha para dizer que nesse ponto o torneio necessariamente tem que encerrar. Se o A vencer a primeira e vencer a segunda. Mas o que é que acontece se o A vencer a primeira e o B vencer a segunda? Aí ninguém é declarado campeão, né? Se o A vencer a primeira e o B a segunda, ninguém é declarado campeão. E aí o que é que acontece? A gente tem que simular uma próxima rodada. A próxima rodada pode ser vencida por quem? A próxima rodada pode ser vencida pelo A ou pode ser vencida pelo B. E aí, gente, o que é que acontece se o B vencer a segunda e a terceira? Se o B vencer a segunda e a terceira, ele venceu duas seguidas. E se ele vence duas seguidas, ele vai ser declarado campeão, né? E aí o que a gente vai fazer? Todas as vezes que ocorrer alguma situação em que o torneio necessariamente tem que encerrar, a gente tem que indicar. Porque qual foi a pergunta da questão? De quantas formas diferentes o torneio pode se desenrolar? O que significa o torneio se desenrolar? É chegar a uma determinada posição em que necessariamente ele acabou. E quando é que ele acaba? Sempre que alguém vencer duas seguidas ou quando alguém conseguir três alternadas, né? Então olha só, o A vencendo a primeira e a segunda, o torneio acaba, mas o A vencendo a primeira e o B vencendo a segunda, o torneio vai se desenrolar ainda, né? O que é que acontece? Vamos para a terceira rodada, pode ser vencida pelo A e pelo B. Se o B vencer a segunda e também vencer a terceira, o torneio acaba. Mas se ficar assim, ó, A, B e A, vai ter outra rodada ainda. Então a gente vai agora para a quarta rodada. A quarta rodada pode ser vencida por quem? Pode ser vencida pelo B e pode ser vencida pelo A. Lembrando, eu já botei uma bolinha todas as vezes que alguém conseguiu duas partidas consecutivas, né? Qual é a outra regra que tem? São duas consecutivas ou três alternadas. Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó. A, B, A, B. Essa sequência de cima da primeira linha, A, B, A, B. Ninguém consegue só na primeira linha. Ninguém conseguiu duas seguidas e ninguém conseguiu três alternadas ainda. Mas se você olhar o resultado da terceira e da quarta rodada, se o A vencer a terceira e também vencer a quarta rodada, ele está vencendo duas seguidas. E se ele vencer duas seguidas, o torneio necessariamente encerra, porque ele venceu duas seguidas. O que é que acontece agora? Vamos para uma quinta rodada. Por que a gente vai para a quinta rodada? Porque eu estou analisando a primeira linha. Ó. A primeira linha é A, B, A, B. Vamos para a quinta rodada porque na primeira linha ninguém conseguiu duas seguidas e nem três alternadas. Quem pode vencer a próxima partida? A próxima partida pode ser vencida pelo A ou pode ser vencida pelo B. E aí, ó, agora tem que parar um pouquinho para pensar. Pessoal, se o B vencer a quinta rodada, como ele venceu a quarta e venceu a quinta, aí o torneio encerra, né? Mas se o A vencer essa quinta rodada, o torneio também encerra. Qual é a razão pelo qual, se o A vencer a quinta rodada, o torneio encerra? É porque tem três alternadas já. Se a gente olhar, ó, A, B, A, B, A, é a terceira vez alternada que o A está ganhando. E pela regra do jogo, ele tem que terminar, não é assim? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que parar o desenvolvimento na quinta rodada. Alexandre, assim, que método é esse que você está utilizando para resolver a questão? É um método que a gente chama de árvore de possibilidades. Aquele que a gente descreve as situações. Eu vou colocando situação por situação e no final você vai contando quantas tem. Chegou num determinado momento que a gente não tem como mais avançar. Então aqui acaba, né? Bem, quantas bolinhas eu coloquei até agora? 5. Se eu coloquei 5 bolinhas, significa dizer que já existem 5 formas diferentes do torneio se desenrolar. Só que eu não desenvolvi a árvore por completo. Está faltando desenvolver a parte de baixo, tá? Porque eu desenvolvi só lá. Agora a gente tem que parar um pouquinho para pensar, pessoal, e ver o seguinte: poxa, o que eu desenvolvi em cima é a mesma coisa que vai ser desenvolvido embaixo, só que eu vou trocar as letras. No lugar de começar com A, eu vou ter que começar com B. Mas o desenvolvimento vai ser exatamente do mesmo jeito, porque são as mesmas regras. Então eu consigo deduzir quantas bolinhas eu vou colocar embaixo, sem precisar de escrever todas elas. Então lá em cima, quantas a gente colocou? 5. Se a gente fosse desenvolver o B, quantas eu ia colocar? Mais 5, mais 5. Então eu tenho 5 começando com A e mais 5 começando com B. Então significa dizer que o número total de possibilidades é 5 mais 5. 5 mais 5 vai dar 10. Aí a resposta da questão, pessoal, seria exatamente essa. Ó. Existem 10 formas diferentes do jogo se desenvolver, do jogo se desenrolar. Entenderam essa? Ficou claro?
Sim ou não? Tranquilo essa? Então a ideia sempre é descrever as situações que podem acontecer. E aí você me pergunta assim, Alexandre, então quer dizer que todas as questões eu posso fazer desse jeito? Não. Não por quê? Porque existem questões em que se você for tentar fazer pela árvore de possibilidades, você vai passar, a árvore fica extensa demais. E aí quando começa a dar muito trabalho na construção, o que a gente vai fazer? Buscar uma outra alternativa para resolver o problema sem ter esse trabalho todo. Por isso que eu estou sempre batendo na mesma tecla. Não existe a técnica melhor para se usar para resolver questões de análise combinatória. Né? Para cada problema, a gente tem que ter na cabeça mais ou menos alguma coisa próxima para tentar fazer as adaptações. O que a gente está mostrando aqui é uma das técnicas, tá? Vamos ver agora, pessoal, uma outra situação. Marquem aí, ó. Letra B de bola, a primeira, tá? Bem, vamos mostrar isso aqui, ó. A segunda questão, tá? Pessoal, a segunda questão, o enunciado diz assim, ó. Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, na verdade, estava previsto para essa mudança acontecer. E ela acabou não ocorrendo, tá? Mas assim, ó, estava previsto para, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos em todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos também incluindo repetições. Admita ainda que no novo sistema, cada carro do Mercosul tem uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Vejam alguns exemplos das novas placas. No novo sistema descrito, qual é o número total de placas possíveis com formato letra, letra, algarismo, 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 letra, letra, nessa ordem. Então vejam só, pessoal, como é que foi mais ou menos a evolução dessa história das placas? Né? Antes de 1991, o carro era emplacado assim, a placa dele eram 2 letras e 4 algarismos, né? 2 letras e 4 algarismos. Em que ordem? Na ordem que você está vendo. Primeiro as 2 letras, depois os 4 algarismos. Depois de 1991, as placas passaram até agora 3 letras e 4 algarismos. Mas são 3 letras e 4 algarismos como? Primeiro as letras, depois os algarismos. Aí olha só o que está previsto agora. O que está previsto agora é que o novo sistema vai ser composto de 4 letras e 3 algarismos. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Ó, antes a gente tinha 3 letras e 4 algarismos. Agora a gente vai passar a ter 4 letras e 3 algarismos. No final das contas, a gente está tirando um algarismo e trocando o algarismo por uma letra, né? Mas será que trocar um algarismo por uma letra vai fazer muita diferença? Vai fazer muita diferença por quê? Porque quando a gente pensa em usar um algarismo, a gente só pode utilizar possibilidades de 0 até 9. De 0 até 9 são 10 possibilidades. Se eu trocar um algarismo por uma letra, quantas letras eu tenho no alfabeto? 26, né? Então eu passo a ter 26 possibilidades. Então somente uma troca de uma letra com um algarismo já vai fazer uma diferença grande. E uma outra diferença enorme que vai ver agora é o seguinte, é que no lugar da gente começar com as letras e depois passar para os algarismos, as placas agora elas vão ter letras e algarismos em qualquer ordem. Tem placa que vai começar com algarismo, tem placa que vai começar com letra, né? Tem uns que vão ter letras e algarismos intercalados. Então agora, com esse novo esquema, a gente consegue unificar, né? A ideia seria essa, unificar todos os carros emplacados no Mercosul, tá? Aí a pergunta da questão foi a seguinte, eu quero que você me diga o número total de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, 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 letra e letra. Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, pensa aqui comigo. Já pensou se a gente tentasse resolver essa questão? Do mesmo jeito que a gente resolveu a questão anterior, utilizando a árvore de possibilidades, então eu vou começar com a letra A. Aí qual vai ser a segunda letra? Pode ser B, C, D. Qual vai ser a terceira? Vai dar muito trabalho fazer pela árvore. Então a gente vai tentar utilizar um esquema aqui um pouco diferente, tá? É um esquema que a gente chama de princípio fundamental da contagem. O que é que diz o princípio fundamental? Diz o seguinte, se um determinado evento, presta bem atenção no que diz esse princípio, ó.
Se um determinado evento ocorre em várias etapas sucessivas, independentes, onde P1 é o número de possibilidades de ocorrer a primeira etapa, P2 o número da segunda, P3 o número da terceira etapa e Pn o número da enésima etapa. Então o número total de possibilidades de ocorrer o evento é P1 vezes P2 vezes P3, ok, eu não entendi coisa nenhuma. Muito bem. Vejam só, o princípio fundamental da contagem tem esse texto base para a gente tentar entender, mas a aplicação dele é extremamente, mas extremamente elementar. Normalmente é o princípio de contagem em que os alunos se sentem mais confortáveis de trabalhar. Por quê? Porque não necessita de fórmula nenhuma. E como é que a gente faz para aplicar o chamado princípio fundamental da contagem? Você vai fazer o seguinte, ó, prestem atenção no exemplo que eu vou dar para vocês. O exemplo é assim, ó. Em um restaurante, escuta só, em um restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode fazer uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Quero saber quantas opções diferentes esse cardápio oferece, tá? Então vejam lá, o enunciado diz que no cardápio você tem 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. Quantas são as diferentes possibilidades que uma pessoa tem para efetuar um pedido? Como é que a gente resolve essa questão? Eu posso utilizar o que a gente chama de árvore de possibilidades, que vai dar aquele trabalhão, ou então eu posso utilizar o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. No que é que consiste esse princípio? São 3 coisas básicas que a gente vai fazer. Primeira coisa importante, você tem que destacar todas as etapas necessárias para a resolução do problema. O que é que o enunciado da questão pediu? Para você escolher prato principal, entrada, sobremesa e bebida, né? Então você divide o problema em etapas. O que é que são essas etapas? São as escolhas que você precisa fazer para conseguir resolver o problema. O enunciado diz que você precisa escolher uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa, tá? Mas de quantas formas isso vai acontecer? O que a gente vai colocar é só a quantidade de opções que eu tenho. Para escolher uma carne, pelo texto, o enunciado diz que eu tenho 4 possibilidades, é só você indicar. Para escolher uma massa, 5 possibilidades. Para escolher uma salada, 8. E para escolher uma sobremesa, 6. Então vejam só, 3 passos que eu preciso dar para resolver o problema, 2 eu já acabei de dar aqui. Primeiro a gente divide o problema em etapas, define cada etapa necessária para realizar a escolha. Depois a gente coloca quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas. Quantas opções tem para carne, massa, salada e sobremesa. Aí o texto informa, eu vou só preenchendo. Depois, pessoal, é só multiplicar os resultados. Na hora que você faz isso, você já encontra o número total de possibilidades. Que técnica é essa que está sendo utilizada? Uma que a gente chama de princípio fundamental da contagem. É só isso, tá certo? Eu falei para vocês, essa técnica é bem simples, mas ela é bem simples para alguns problemas. Para outros, a dificuldade aumenta mais. Então, vamos tentar, a partir dessa ideia, aplicar na resolução da questão de número 2. A questão 2 é aquela questão das placas, em que o enunciado diz que você vai ter uma mudança no sistema de emplacamento. E aí a pergunta da questão é assim, ó. Eu quero saber, pessoal, quantas... Vem aqui comigo a pergunta, ó. No novo sistema de escrito, qual é o número total de placas possíveis com o formato letra-letra, algarismo, letra-letra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou fazer pela árvore de possibilidades, porque dá muito trabalho. Mas eu sei que, pelo que o enunciado da questão disse, a sequência que essa placa tem que gerar é essa aqui, ó. Tem que ser letra-letra, algarismo, letra-letra. Aí eu quero saber quantas placas isso é possível fazer. O que é que a gente vai indicar? A quantidade de possibilidades que eu tenho de cada escolha. Eu vou escolher uma letra do alfabeto. Quantas opções a gente tem? 26. Então só vai indicar, ó, tem 26 para a primeira letra. Vou escolher uma próxima letra. Pensa aqui comigo. Pessoal, placa de automóvel. Pode ter letra repetida ou não? Pode. Não existe restrição para a placa de automóvel. Não pode ter letra repetida. Pode sim. Então quantas opções eu tenho para a segunda letra? 26. Aí eu vou agora determinar um algarismo. O que é um algarismo? É de 0 até 9, né?
De 0 até 9, quantas possibilidades eu tenho? 10. Para o próximo algarismo, 10. Para o próximo, 10. Aí volta a ser uma letra, que é 26 e a outra 26. Alexandre, então quer dizer que as placas de automóvel elas vão ser desse jeito? Letra, letra, algarismo, 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 letra, letra? Não. Eu não disse que elas vão ser desse jeito. Eu disse que a partir de agora, se a gente fizer a leitura do texto, as placas vão apresentar 3 algarismos e 4 letras. Em que ordem? Em qualquer ordem. A pergunta da questão foi a seguinte: eu quero saber nessa ordem que está indicada, só do jeito que está aí. Quantos carros a gente consegue placar? O que eu fiz? Dividi o problema em etapas, indiquei quantas possibilidades cada etapa pode ser realizada. Agora é só multiplicar o resultado final. Na hora que a gente multiplica o resultado, resposta da questão: 26, 26, 26, 26. 4 vezes. Fica 26 elevado à quarta potência, né? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. 4 vezes. E o 10 aparece 3 vezes, 10 ao cubo. Então a resposta da questão seria 26 elevado à quarta potência vezes 10 elevado ao cubo. Qual é a resposta certa? É para ser a letra B. É para ser a letra B. Você está vendo que na letra B tem 264? Né? Então dá uma ajeitada. Não é 264. É 26 elevado a 4. Tem que ajeitar, ó. É 26 elevado a 4. E no lugar de 103, pessoal, é 10 elevado à terceira potência. Então ajeitem a letra B, por favor, para colocar desse jeito aqui, ó. 26 elevado a 4 vezes 10 elevado à terceira potência. Essa seria a resposta. Tranquilo essa? Sim? Então anotem, para a gente ir para a próxima. Então, segunda questão, letra B de bola. Vamos para a terceira questão. Galera, essa questão a gente tem que prestar muita atenção. É uma questão que é rápida de fazer? Onde é que está a dificuldade dessa questão? É na hora da interpretação. O enunciado da terceira questão diz o seguinte, gente, ó. Uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras, finas ou grossas, tá? No sistema de codificação, a barra fina representa o 0 e a grossa o 1. A conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feita de acordo com a tabela. O que é que eu queria que vocês fizessem? Pessoal, tem uma parte do texto que eu queria que vocês marcassem. Onde o enunciado diz assim, ó. A conversão do código em algarismos do número correspondente a cada produto deve ser feita de acordo com a tabela. Marquem essa parte do texto, ó. Em cima da tabela tem assim, a conversão do código, tarará. Aí você marca até a tabela. Então você vai ter que fazer uma conversão. E essa conversão tem que utilizar essa tabela. Aí o enunciado diz assim, ó, observe um exemplo de código e de seu número correspondente. E aí, pessoal, aparece o seguinte, ó. Aparece esse código e do lado do código tem uma numeração. Qual é a numeração que tem? 0729. Tem uma coisa que se a gente não conseguir entender, você não consegue resolver o problema. É o seguinte, o que é que a gente consegue ver nesse sistema que está aqui? Eu consigo ver várias barras, né? Algumas barras finas e algumas barras grossas. O que é que está escrito no texto? Lá no começo do texto diz assim, uma loja identifica seus produtos com um código que utiliza 16 barras, finas ou grossas. Se a gente for contar a quantidade de barras, a gente vai ver que a quantidade de barras é 16. E aí o enunciado disse, ó, que cada barra fina representa o 0, cada barra fina representa o 0 e cada barra grossa representa o 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, cada barra fina representa o 0, vou indicar, e cada barra grossa representa o 1. Agora, o que é que tem a ver esse número que está do lado? Esse número, meus amigos, 0729, de onde é que vem esse número aí? Bem, o que nós vamos tentar imaginar é o seguinte, o que é que eu pedi para vocês marcarem? Eu disse que tinha uma conversão para fazer, e essa conversão depende da tabela, não é? Tá, vamos olhar o que é que tem na tabela, vamos tentar entender. Tem duas colunas. Tem uma coluna que tem escrito código e tem uma coluna que tem escrito algarismo, né? Tá, quais são os códigos que tem? 0000, 0001, 0010, tá? Pessoal, todos os códigos
são compostos por quantos algarismos? É só olhar na tabela. Todos os códigos são formados por quantos algarismos? 4, né? E aí, ó, cada código desse corresponde a um algarismo. Vejam que o código 0000 corresponde ao 0. O código 0001 corresponde a 1. Agora, olha o último código que tem, ó. O último código que tem é o 1001. Isso corresponde ao 9, né? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer essa conversão? A ideia é o seguinte: pelo que a tabela nos mostra, cada código é uma sequência de 4 algarismos, tá? Se cada código é uma sequência de 4 algarismos, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, pessoal, de acordo com o que a tabela me diz. Mais uma vez é importante reforçar: cada código representa para a gente uma sequência de 4 algarismos. Para você conseguir entender que esse montão de barras ali, ó, corresponde ao número 0729, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar esses números em blocos de 4 algarismos. Então o que é que a gente vai fazer? Está vendo aqueles primeiros 4 algarismos? Ó? 0000. Eu vou pegar só os 4 primeiros. Por que a gente não pega 5, 6 ou 7? Por que a gente pega só os 4 primeiros? Porque na tabela, cada código é uma sequência de 4 algarismos. Então eu vou pegar os primeiros 4, 0000, e vou ver na tabela o que é que esses 4 primeiros representam. Lá na tabela tem o 0000? Tem. Então o 0000 corresponde a que número? Ao 0. Por isso, pessoal, que o primeiro algarismo que tem ali é o 0. Porque os 4 primeiros eu marquei, consultei na tabela e vi que esses 4 primeiros correspondem ao 0. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os próximos 4. Os próximos 4 tem 0, 1, 1 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na tabela esse código. Vê se tem esse código na tabela. É o 7, né? Então esse código aí corresponde ao 7. Então eu vou trocar pelo 7, ó. Beleza. Vamos para o próximo agora. Os próximos 4 algarismos. 000. Tem isso na tabela? Tem que ter. Porque se não tiver na tabela, como é que eu vou fazer a conversão? A conversão depende necessariamente do que tem na tabela. Se eu pegar alguma coisa, olhar para a tabela e não tiver, então é impossível fazer a conversão. Se é impossível, é porque aquele código não existe. Para existir, tem que estar dentro da tabela. Certo? Então, 000 corresponde a quem? Ao 2, né? Se olhar na tabela, tem lá o 2, ó. E por último, pessoal, isso aqui, ó, o 1001. Essa sequência corresponde a quem lá na tabela? Corresponde ao 9. Então, assim é que é feita a conversão. Tudo bem isso? É assim que é feita a conversão. Muito bem. Ó, vejam só o que eu vou dizer para vocês. Nessa questão, eu tenho que fazer essa conversão? Agora não. O que você tem que fazer? Você tem que entender que a conversão é feita dessa forma. Que a cada 4 algarismos, você procura o resultado na tabela e troca pelo resultado. Aí me diz uma coisa, Alexandre: se por acaso eu pegasse assim, ó, 1 e 1, se os 4 primeiros algarismos fossem todos iguais a 1, se fosse 1 e 1, o que eu tinha que fazer com isso? Tinha que procurar na tabela, né? Procura na tabela o 1 e 1. Tem? Não. Significa dizer o quê? Que é impossível o código ser escrito desse jeito. Porque se eu escrever desse jeito, 1 e 1, não vai ter na tabela. Se não vai ter na tabela, como é que eu vou converter? E o enunciado diz que tem que ter a conversão. Então o que a gente vai fazer para resolver o problema é o seguinte: vejam só qual é a pergunta. A pergunta é: qual é a quantidade de códigos formado pelo sistema de escrita? Se eu quero saber a quantidade de códigos, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que pegar, pessoal, as 4 primeiras barrinhas. O que é que precisa obrigatoriamente acontecer com essas 4 primeiras barrinhas? Elas têm que gerar alguma coisa que está onde? Na tabela. Essas 4 primeiras barrinhas, elas precisam gerar alguma coisa que está na tabela. E aí, se tem que ter alguma coisa da tabela, quantas opções tem na tabela? Quantas? Ó, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, ó. Eu não estou dizendo que as 4 primeiras barras têm que ser finas, não. Eu não sei como é que são as 4 primeiras barras. Pode ser as 4 barras grossas, podem ser as 4 barras finas, eu não sei. Tem que ser de uma maneira tal
que eu consiga pegar esses 4 algarismos, olhar na tabela e fazer uma conversão. Então, independente de ser fina ou grossa, as 4 primeiras têm que estar na tabela. E para estar na tabela, quantas opções tem? 10. Então, para esses 4 primeiros algarismos, existem 10 possibilidades que são escritas na tabela. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os próximos 4. Para os próximos 4, eu não sei se é 1 ou se é 0, mas eu tenho que procurar alguma coisa na tabela. E aí tem quantas opções na tabela? 10. A mesma coisa eu vou fazer com os próximos 4, ó. Tem que estar na tabela, 10 possibilidades. E os próximos 4 tem que estar dentro da tabela, 10 possibilidades. O que é que eu fiz então? Eu dividi o problema em etapas. Eu defini quem podem ser as 4 primeiras, depois as próximas 4, as próximas 4 e as próximas 4. Sendo assim, depois que a gente criar a quantidade de possibilidades, é só a gente multiplicar e ver o resultado final. O resultado final é 10 elevado à 4ª potência. Aí vamos dar uma olhada nas opções. Tem alguma opção dessa, 10 elevado a 4? É para ser a letra C, né? É para ser a letra C. Onde tem 104, você dá uma ajeitada, você coloca 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. E aí a resposta da questão de número 3, resposta da questão 3, letra C. Entenderam? Vejam só. Pessoal, as questões de contagem, normalmente são questões que vão sempre exigir um pouquinho mais de vocês. Entenda uma coisa, lá na hora da prova, a gente não vai colocar uma solução inédita. A gente não vai fazer nada que a gente já não tenha feito antes. Então assim, ó, questão de contagem, a gente precisa ver vários modelos diferentes, para lá na hora da prova tentar lembrar de alguma coisa que a gente fez e tentar fazer uma adaptação. Essa questão é uma questão rápida. Ela dá muito mais trabalho na interpretação do que no cálculo, né? A terceira questão que nós fizemos. Vamos agora para a questão de número 4. Pessoal, rapidinho, todo mundo, gente, ó. Dá uma lida na questão 4, 2 minutos. Leiam a questão 4 que a gente vai fazer juntos. Mas eu queria que vocês lessem primeiro, vai lá. Vamos lá, questão número 4 diz o seguinte, ó. Nos domingos à tarde, Normando costuma fazer caminhadas no calçadão da Avenida Beira-Mar. Na última vez que foi, ficou em dúvida em relação a que roupa iria usar. Normando então separou 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de tênis e 2 chinelos. Porém, Normando não gosta de usar camisa de malha com tênis, assim como também não usa camisa polo com chinelo. Sabendo que ele não pode sair sem camisa, sem bermuda e nem descalço para fazer sua caminhada, eu quero saber o número de formas diferentes que ele tem de se vestir. Então vejam as opções que ele tem e a gente está diante de um problema que vai fornecer para a gente uma coisa que os outros não estavam fazendo. Aqui tem algumas restrições que a gente tem que obedecer, né? O enunciado diz que ele tem à disposição dele, ó, 3 camisas polo, 2 camisas de malha, 3 bermudas, 3 pares de tênis e 2 chinelos. Aí lá no final ele pergunta o seguinte: sabendo que ele não pode sair sem camisa, nem bermuda e nem descalço, o número de formas diferentes que ele tem de se vestir. E aí assim, teoricamente eu ia vestir de qualquer forma, só que a questão traz restrição. O enunciado diz assim, ó, porém, ele não gosta de usar camisa de malha com tênis. Então se ele usar camisa de malha, ele não quer usar tênis. E ele também não usa camisa polo com chinelo. E aí como é que a gente vai fazer então para resolver essa questão? Vamos lá colocar aqui as opções que nós temos, tá? O que o enunciado da questão disse é o seguinte: ele tem opções de
polo, malha, bermuda, tênis e chinelo, né? São essas opções? Tá. Suponha que ele vai usar uma camisa polo. Pelo que o texto diz, se ele usar uma camisa polo, ele vai ter que usar uma bermuda também. E ele pode usar chinelo? Pelo que a questão diz, não. Se ele usar uma camisa polo, tem que ser uma camisa polo, uma bermuda e o que mais? E um tênis. Então o que é que a gente vai fazer? Indicar quantas possibilidades a gente tem para cada uma dessas escolhas. Dá uma olhada no texto. Quantas opções tem para a camisa polo? 3. Então você tem 3 opções. Ó. É só indicar a quantidade de possibilidades. Quantas opções você tem para a bermuda? 3. E quantas para tênis? 3. Pessoal, depois que a gente pega um problema, divide o problema em etapas, indica quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas, o que a gente faz depois? Multiplica os resultados. Na hora que a gente multiplicar os resultados, quanto vai dar isso como resposta? 27. Alexandre, mas não tem essa resposta 27 não, tem? Ah, é a letra B. Mas está faltando uma coisa ainda, né? Isso aqui é uma parte do problema. Isso aqui é a quantidade de possibilidades que ele tem se ele usar a camisa o quê? Polo. Só que existe uma outra possibilidade. Prestem atenção nos conectivos que a gente às vezes utiliza e nem percebe. Na primeira questão, tem assim, ó, polo, bermuda, tênis, né? Ele vai usar, escuta aqui comigo, ó, ele vai usar camisa polo e vai usar bermuda e vai usar tênis. O conectivo que eu estou usando para ligar as alternativas é o conectivo I. Ele usa a camisa polo e usa uma bermuda e usa o tênis. Quando a gente usa o conectivo I, em geral a gente faz a multiplicação. É o que a gente chama de princípio multiplicativo. Quando a gente usa o conectivo ou, a gente dá a ideia do princípio aditivo de soma. Então olha só, ele pode usar polo e bermuda e tênis. Só que existe uma outra possibilidade. Estou usando ou, então vou ter que somar depois. Qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seria ele usar camisa de malha, bermuda e chinelo. É a outra alternativa que ele tem. A outra. Quantas opções ele tem de camisa de malha? 2. De bermuda? 3. E de chinelo? 2. Então, pelo princípio multiplicativo, 12. Pronto, quer dizer que vai ser 27 vezes 12. O que é que eu preciso lembrar? Qual é o conectivo que eu vou usar? Se você usar o conectivo ou, isso dá a ideia de unir as coisas, de juntar, né? Você pode usar polo ou pode usar malha. Pelo fato de você estar usando o conectivo ou, qual é a operação que vai ser realizada? Soma. Então, pelo fato de você usar o ou, você vai usar uma soma. Então, a resposta vai ficar 27 mais 12. Quanto é que é 27 mais 12? 39. Essa seria a resposta da questão 39. Tem esse item? Letra C. Entenderam? Entenderam? Porque, assim, tem a resposta 27? Tem. Mas a resposta 27 o que é? É uma parte do problema só, né? É só se você usar polo. Beleza essa? Vamos mais, gente. Pessoal, agora presta atenção, viu? Ó, essa próxima questão que a gente vai resolver é uma questão difícil. Essa questão que a gente vai resolver agora é uma questão difícil. Prestem atenção no comentário que a gente vai fazer. A questão diz assim, ó. Fábio e sua família, que moram em Fortaleza, pretendem viajar nas férias de janeiro para Buenos Aires. Consultando uma agência de viagens, Fábio foi informado que só havia voos para Buenos Aires com conexão em São Paulo, Rio ou Curitiba. A malha de voos para a data solicitada é a seguinte. Aí você tem a origem, você tem o destino e você tem as companhias aéreas. Aí o enunciado fala assim, ó. Se Fábio decidiu que os 2 trechos da viagem serão feitos usando companhias aéreas diferentes, de quantas formas distintas ele pode escolher o voo de ida a Buenos Aires? O que é que vocês precisam marcar na questão? Lá na pergunta, quando tem dizendo assim, ó, ele decidiu que os 2 trechos da viagem serão feitos usando companhias aéreas diferentes, tá? Então marca essa parte aí da questão. Aí eu quero saber de quantas formas ele pode escolher um voo de ida para Buenos Aires. Pessoal, me diz o seguinte, qual é o ponto de partida dele?
Fortaleza. E qual é o ponto de chegada? Tá. O ponto de partida é Fortaleza, o ponto de chegada é Buenos Aires. Existe alguma possibilidade, eu tenho que ver a malha que está aqui, gente, ó, a malha aérea. Existe alguma possibilidade dele sair direto de Fortaleza para Buenos Aires? Não, porque os voos que saem de Fortaleza vão para São Paulo, vão para o Rio, ou então vão para Curitiba, né? Não tem voo direto. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer 2 trechos, né? Ele vai ter que fazer Fortaleza, São Paulo, e depois, ó, São Paulo, Buenos Aires. É uma possibilidade, certo? Ou então, ele pode sair de Fortaleza para o Rio, e do Rio para Buenos Aires. Ou então ele vai sair de Fortaleza para Curitiba, e de Curitiba para Buenos Aires. Então esse problema aqui, ele é parecido com a questão anterior, só que na questão anterior eu tive que quebrar em 2 casos. Como foi que a gente quebrou a questão anterior? Ele pode usar a questão anterior, polo, bermuda e tênis, ou então malha, bermuda e chinelo, né? Eu tive que quebrar em 2. Aqui eu vou ter que quebrar em 3. Ele tem que sair de Fortaleza para Buenos Aires. Só que como ele não tem como fazer esse trajeto direto, ele vai fazer assim, ó. Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. É uma possibilidade. Outra, Fortaleza, Rio, Buenos Aires. Outra possibilidade, Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Eu vou ter que quebrar em 3 partes. E eu vou ter que analisar cada uma delas de forma separada, tá bom? Muito bem. Então vamos fazer aqui, ó. Pessoal, o enunciado da questão disse, e isso é o mais importante para a gente entender, que ele não quer fazer os 2 trechos, tá? Ó, ele quer usar companhias aéreas diferentes nos 2 trechos, já que ele não pode fazer direto esse percurso. Então como é que a gente vai fazer? Vamos colocar assim, ó. De Fortaleza para São Paulo e São Paulo para Buenos Aires. Isso é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade, assim, ó, primeiro eu vou tentar imaginar o que pode acontecer, depois a gente vai fazer os cálculos, tá? Uma possibilidade seria essa, né? A outra possibilidade seria Fortaleza, Rio e Rio, Buenos Aires. E a outra possibilidade seria Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Então, assim, a questão já começa, a gente tem que organizar o problema dessa forma. Essa forma indica o quê? Todos os caminhos possíveis que vão fazer com que ele saia de Fortaleza para chegar onde? Em Buenos Aires. Tranquilo isso? Beleza. Então vamos ver agora como é que a gente começa a fazer os cálculos. Eu vou fazer, pessoal, separadamente, que é para ficar mais tranquilo. Primeiro a gente vai fazer assim, ó. Fortaleza, São Paulo e São Paulo, Buenos Aires. Então eu já apaguei o resto da tabela todinha, porque nessa parte eu vou utilizar. Gente, me diz o seguinte, de Fortaleza para São Paulo, que companhias aéreas ele pode utilizar? A, B, C ou D, né? Então olha só o que é que eu vou fazer, ó. Ele pode usar de Fortaleza para São Paulo as companhias aéreas A, B, C ou D. São quantas opções? São 4 opções. Agora presta atenção. Ele vai usar uma companhia aérea, não vai? Será que a companhia aérea que ele usou, ele pode usar de novo no segundo trecho? A questão diz que não. O enunciado da questão diz que ele não pode fazer os 2 trechos com a mesma companhia aérea. Então olha só o que é que vai acontecer. Quando ele for de Fortaleza para São Paulo, ele vai ter que escolher uma dessas companhias. Ele vai escolher o A, ou então o B, ou o C, ou o D. Tá? Suponha que ele escolha o A, ele pode escolher qualquer uma dessas 4. Suponha que ele escolheu o A. Se ele escolher o A, ele pode usar o A de novo? Então significa dizer, pessoal, que no próximo trecho, o que é que vai acontecer? O A não vai ser mais a opção no próximo trecho. E aí quantas opções eu tenho no próximo? Olha, vamos contar lá, ó. Quantas opções eu tenho? O B, o C, o D e o E. Quantas opções? 4. Então, pelo princípio fundamental da contagem, se você multiplicar o resultado a quanto? 16. 16 é a resposta da questão? 16 o que é? É uma parte da questão. Que parte é essa? De Fortaleza para Buenos Aires, passando por São Paulo. Entenderam essa primeira parte? Então eu disse que a primeira parte pode ser feita pela companhia A, B, C ou D. São 4 possibilidades, tá? O que a gente vai fazer? Tem que escolher uma delas. E o enunciado diz que a gente não pode repetir, por isso que eu risquei o A. Mas como é que tu sabe que tu foi pela companhia A? Não pode ser qualquer um.
Então eu escolhi o A e disse que eu não posso usar de novo, tem mais 4 lá. Então são 16 possibilidades. Isso é a primeira parte. Agora vamos para a outra parte. A outra parte é Fortaleza, Rio, Rio, Buenos Aires. Tudo bem? Pronto. Pessoal, essa parte aqui é difícil de fazer. Alexandre, mas é igual a outra. É igual, mas tem um negocinho que muda. Vou mostrar por quê. Olha só. De Fortaleza para o Rio, ele tem que opções? 4, né? Beleza. Mas agora me diz o seguinte, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Eu estou vendo 4 opções, mas eu não posso usar as 4. Não pode por quê? Não tenho 4 opções? Tem, mas você não pode fazer desse jeito. Eu vou dizer por quê. Suponha que você escolhe, olha só, suponha que você escolhe a companhia aérea A, na ida de Fortaleza para o Rio. Suponha que eu escolhi o A. Quantas opções eu vou ter no Rio para Buenos Aires? Eu quero que vocês venham comigo, vai. Quantas? 3, né? Eu escolhi de Fortaleza para o Rio e pela companhia A. Você está dizendo assim, deixa eu pode ser A, B, C, D. São 4 possibilidades, vamos ver se está certo. Eu vou escolher uma companhia, vou escolher o A. E aí, não posso mais repetir, né? Então, do Rio para Buenos Aires, eu vou ter quantas opções? 3. Se eu escolher o A, eu vou ter 3 opções. Mas eu posso escolher de Fortaleza para o Rio. Eu posso escolher a companhia B? Posso. Se eu escolher a companhia B, quantas opções eu tenho do Rio para Buenos Aires? Quantas? Vocês não disseram que eram 3? Vocês disseram que eram 3. Mas é 3 se escolher o quê? O A. Porque se eu escolher o B, não são 3. São quantas? São 2. Significa dizer que não dá para fazer direto. Eu vou ter que quebrar o problema em casos. Me diz o seguinte, se eu começar com o A, tem quantas opções? 3. Se eu começar com o B, aí eu não posso repetir, 2. Se eu começar com o C, tem 2, igual o B, né? E se eu começar com o D? 3, igual ao A. Então eu posso fazer o A com o D junto. Porque se eu escolher o A para voar aqui, eu vou ter 3 opções do Rio para Buenos Aires. Se eu escolher a companhia A. Se eu escolher a companhia D, também tem 3 opções. Agora, se eu escolher o B ou o C, eu só vou ter 2. Então, eu vou quebrar isso aqui em 2 casos. O primeiro caso é o seguinte: eu vou dizer que na ida eu vou escolher a companhia A ou a companhia D. Se eu escolher a A ou a D, eu estou te dando 2 opções. Independente do que eu escolher, quantas opções eu vou ter do Rio para Buenos Aires? Se eu escolher, vejam só, se eu escolher a companhia A ou a companhia D, quantas eu vou ter? 3, joia. E aí, quantas opções eu tenho então? 2 vezes 3? 6. Existe agora uma outra possibilidade. A outra possibilidade seria fazer esse trecho Fortaleza para Rio em que companhia? Qual? B ou C. Então, o próximo eu posso fazer utilizando a companhia B ou C. Se eu escolher a companhia B para fazer o primeiro trecho, eu posso usar de novo o segundo? Aí quantas opções tem? 2. E se eu fosse escolher o C, quantas opções eu teria? 2, né? Então vai ficar assim, ó. Se eu escolher a companhia B ou C, quer dizer que são 2 possibilidades, B ou C, para fazer de Fortaleza para o Rio. Na hora que eu escolho o B ou na hora que eu escolho o C, para fazer o próximo trajeto que é Rio Buenos Aires, quantas opções eu vou ter? 2. Se eu escolher o B ou o C, só vai sobrar o C ou o E para lá. Então são 2 possibilidades. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, quantas são? Por enquanto são 4, mas não pode ser 6 da primeira com 4 da segunda. Então eu vou somar tudo, vai dar quanto? 10. Que não é a resposta final ainda. Isso é Fortaleza, Rio, Buenos Aires. A gente fez uma conta antes, não foi? Qual foi a conta que a gente fez antes? Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires. 16 possibilidades. Agora a gente fez Fortaleza, Rio, Buenos Aires. Quantas opções? 10. Está faltando o que mais? Está faltando Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. É outra opção que tem na malha, né? Então vamos fazer essa. Se a gente fizer essa opção aqui, ó, Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Que companhia aérea eu posso escolher para fazer Fortaleza, Curitiba? A ou B?
Se eu escolher o A, quantas opções eu tenho para fazer Curitiba ou Buenos Aires? 3. E se eu tivesse escolhido o B, quantas opções eu teria? 3 também. Como a resposta é a mesma, eu posso fazer tudo junto. Então é assim, ó, para fazer Fortaleza e Curitiba, eu tenho 3 possibilidades, né? Pode parar 2, o A ou o B. Só que assim, eu vou ter que escolher uma dessas 2 companhias. Se eu escolher o A ou se eu escolher o B, eu não posso escolher de novo na próxima. E aí quantas opções eu vou ter? 3 opções para a próxima. E aí pelo princípio fundamental da contagem, quando multiplicar dá quanto? Dá 6. E aí a resposta final seria 6. Para essa parte. O que a gente faz agora? A gente vai juntar tudo que eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque pode ser Fortaleza, São Paulo, Buenos Aires, ou então Fortaleza, Rio, Buenos Aires, ou então Fortaleza, Curitiba, Buenos Aires. Então, por causa do conectivo ou, nós temos uma soma para desenvolver. E aí a resposta da questão seria assim, ó. Eu tenho 16 nessa, 10 nessa e 6 nessa. Somando tudo vai dar quanto? 32 possibilidades. Tem essa resposta, 32? Bom dia. Qual é o item? Item C. Ó, pessoal, o que é que eu tentei mostrar para vocês nessas primeiras 4 questões que nós fizemos? Algumas ideias com o princípio fundamental da contagem. A gente começou com a árvore de possibilidades, não tinha técnica nenhuma, né? Aí depois a gente resolveu, usando o princípio fundamental, aquela questão das placas, onde era mais fácil, era só colocar as possibilidades. Depois a gente resolveu aquela questão que tratava do código de barras. E aí assim, ó, aquela questão era rápida, mas você tinha que entender a questão da conversão, porque senão sai do canto. A gente está resolvendo aqui uma outra questão que tem a ver com o princípio fundamental da contagem e que é um pouco diferente. Ela, das primeiras, ela é parecida com a última que a gente fez, daquele negócio do polo, malha, chinelo, tênis, né? Só que aquela anterior a gente dividiu em 2 casos e esse aqui a gente está dividindo em 3 para resolver. Tranquilo essa? Beleza? Vamos mais. Questão 5, letra C. Bem, meus amigos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Ó. Eu vou apresentar agora uma outra técnica de contagem que a gente chama de permutação. Presta atenção. O que é que significa permutação? Se você for procurar no dicionário, você vai ver que permutar significa trocar objetos de posição. E aí vocês vão ver o seguinte, existem determinados problemas que não apareceram até agora, vai galera, acompanha comigo, ó. Existem problemas que não apareceram até agora e que vão começar a aparecer, que você vai chegar para mim e vai dizer assim, Alexandre, eu já sei como é que a gente resolve esse problema. Basta você pegar os elementos que tem no conjunto e trocar de posição. Me diz uma coisa, suponha que você está numa fila de banco, tá certo? Você está numa fila para pegar uma conta no banco. E essa fila tem 10 pessoas. 10 pessoas. Eu quero saber de quantas formas diferentes uma pessoa pode organizar essas 10 pessoas em fila. Então são 10 pessoas que estão numa fila de banco. Eu não vou tirar ninguém da fila e eu não vou acrescentar ninguém. Eu só quero pegar essa fila e organizar de uma forma diferente. Como é que a gente faz isso? Trocando a posição das pessoas. Já que eu não vou acrescentar nada e não vou tirar nada, e eu quero reorganizar uma fila, eu vou só trocar a posição das pessoas. E na matemática, pessoal, trocar de posição significa fazer uma permutação. Então, na hora que você pegar um problema que disser assim, ó, Alexandre, esse problema é de permutação, significa dizer que você está apenas trocando a posição dos elementos. Isso é uma permutação, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso? É assim, ó. Presta atenção nesse exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples, porque tanto as questões fáceis como as questões difíceis, a gente usa mais ou menos a mesma ideia para poder trabalhar. A minha pergunta é assim, ó, de quantas maneiras 5 pessoas podem posar para uma foto? Bem, eu coloquei essas 5 pessoas dessa forma e vou tirar uma foto. Me diz o seguinte, será que existem outras formas dessas pessoas posarem para a foto? Sim. E como é que a gente faz para tirar uma foto diferente?
troco de posição as pessoas. Se eu trocar de posição as pessoas, eu faço uma foto diferente, não? E trocar de posição, a gente acabou de dizer, pessoal, trocar de posição é sinônimo de quê? De perguntar. Então, na hora que eu troco de posição, eu resolvo a questão, certo? E como é que a gente faz isso, pessoal, de uma maneira rápida? É o seguinte, ó. Trocar de posição, como eu acabei de dizer para vocês, é sinônimo de permutação, tá? E permutação, como é que a gente realiza? Quantos elementos eu tenho para permutar, gente? Quantos elementos? 5. 5 elementos para permutar. O que é fazer uma permutação que eu disse? Trocar de posição. Como é que a gente permuta 5 elementos? A gente usa uma operação na matemática que a gente denomina de fatorial. O que é fatorial? Fatorial é o produto de números consecutivos. Quando você pega esse 5, com esse símbolozinho de exclamação, você lê assim, ó, 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? É o produto dos 5 primeiros números naturais em ordem. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é multiplicar os 5 primeiros números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se aparecer 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial, 10 vezes 9, até chegar no 1. Certo? Alexandre, para que a gente usa esse fatorial mesmo, hein? Quando a gente vai trabalhar na ideia de permutação. Certo? Permutar 5 elementos dá 5 fatorial. Permutar N elementos dá N fatorial. Por que eu estou comentando isso? É o seguinte, pessoal. A próxima questão que a gente vai fazer, por enquanto eu vou pular a questão 6, depois a gente volta para fazer a 6. Eu vou logo pular para a questão de número 7. Acompanha comigo a questão 7. Vejam a questão de número 7. Pessoal, o enunciado diz assim, ó. Questão bem interessante, olha só. Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição. Dentre elas, aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Eu queria que vocês marcassem isso no texto, porque vai ajudar pra caramba na resolução. Onde ele diz assim, ó, que você vai fazer, você vai aplicar texturas, você vai aplicar molduras e você vai mudar a cor da foto. Tá, aí o texto diz mais assim, ó. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de textura, 6 tipos de moldura e 4 possibilidades de mudar a cor da foto, a pergunta é: qual é o número de maneiras que esse jovem pode fazer uma composição com 4 fotos distintas, utilizando em cada uma das fotos os 3 recursos citados para publicá-las nas redes sociais? Como é que a gente vai fazer essa questão? Essa questão não é uma que a gente consegue fazer de forma direta. O enunciado fala de aplicar textura, aplicar moldura, mudar a cor da foto, publicar nas redes sociais. São várias ações que precisam ser realizadas de forma independente e sucessiva. O que a gente vai ter que fazer? Analisar cada situação dessa de forma particular. Então vamos analisar da seguinte maneira. Vejam só. Pelo que o enunciado da questão diz, em cada uma das fotos, são quantas fotos que a questão falou, hein? 4 fotos. Então imagina que você tem 4 fotos. Aí você vai fazer o que com essas 4 fotos? Aplicar a textura, moldura e a cor da foto. Pessoal, essas 4 fotos são 4 fotos iguais ou diferentes? Alexandre, eu acho que o pessoal não pode achar. Tem que ler o que está escrito na questão. Essas 4 fotos, vamos ler o que está escrito na questão. São 4 fotos o quê? Diferentes. Está escrito na questão, no texto. São 4 fotos diferentes. E aí em cada uma dessas fotos, eu vou aplicar uma textura, uma moldura e uma cor. Tá? Eu vou pegar, pessoal, a primeira foto. Eu vou aplicar uma textura nessa primeira foto. Quantas opções eu tenho? Vê aí. Quantas?
5 opções de textura? 5 opções de textura. Na primeira foto eu vou aplicar uma moldura. Quantas opções tem? Vê? 6. E na primeira foto vou aplicar uma cor. Vou mudar a cor da foto. Quantas opções tem? 4. Só que é o seguinte, vejam só, você vai aplicar textura e você vai aplicar moldura e você vai trocar a cor da foto. Esse conectivo I significa o quê? Uma multiplicação, né? Então na hora que a gente multiplicar, quanto é que dá aí, ó? 5 vezes 6 vezes 4? 120. Tá certo? Muito bem. Isso aí é a quantidade de possibilidades que nós temos para que foto, gente? Para a primeira foto. Mas você vai fazer uma edição só na primeira foto? Não, você não vai ter que fazer nas outras. Então vamos fazer agora na segunda, na terceira e na quarta foto. Na segunda foto, o que a gente vai fazer? Na segunda foto a gente vai aplicar textura, moldura e cor. 120 também. Alexandre, tem uma coisa que eu não concordo. Alexandre, assim, aí tu vai usar a mesma textura, a mesma moldura e a mesma cor. Mas se tu usar a mesma textura, a mesma moldura e a mesma cor na outra foto, ela não vai ficar igual à primeira, não? Vai ou não vai? Não. Alexandre, tu está usando a mesma textura, a mesma moldura e a mesma foto. Como é que não está igual? Porque as fotos são diferentes, não é não? A primeira foto é uma coisa, a segunda foto é diferente. Porque às vezes tu pegar, por exemplo, uma foto de um poste e uma foto de uma bicicleta. Aí eu vou ter a mesma textura, é a mesma foto, não é a mesma foto. São imagens diferentes. Pode ter a mesma cor, pode ter a mesma textura, pode ter a mesma moldura, mas são fotos diferentes. Agora, se o enunciado da questão dissesse que eu tenho 4 fotos iguais, aí eu quero editar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Lógico que se na primeira foto eu aplicasse uma textura, aplicasse uma moldura e aplicasse uma cor, se na segunda foto eu aplicar a mesma textura, a mesma moldura e a mesma cor, vai ficar igual. Se as fotos fossem iguais, mas essas fotos são diferentes. Certo? Então, por isso que eu continuo tendo a mesma quantidade de possibilidades. E para a terceira foto, pessoal? Também. E para a quarta foto? Também. E aí, ó, pessoal, muita calma nessa hora. Calma. E aí você vai ter que fazer essa aplicação de textura, moldura e cor na primeira foto, na segunda, na terceira e na quarta, né? Então esse coletivo aí, ó, primeira e segunda e terceira e quarta. Sabe o que eu vou explicar? Então é 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. Quantas vezes? 120 elevado à quarta potência. Deveria ser a letra B, né? Não marque a letra B, tá errado. Alexandre, sempre é assim. Na hora que eu penso que eu estou aprendendo, tem o professor para cortar o meu barato, né? Pessoal, a questão não acabou ainda não. A questão não acabou. Está faltando uma coisa que está escrito no texto. Por isso que eu disse para vocês, ó. Tem uma coisa que a gente não costuma fazer e às vezes se atrapalha por causa disso. Às vezes você pega um texto que é maior, aí você lê o texto e pensa assim: não, Alexandre, todas as informações já estão na minha cabeça. Não estão. Você tem que voltar para o texto várias vezes. E aí, pessoal, me diz o seguinte: o que é que está escrito lá no final do texto? Utilizando em cada uma das fotos os 3 recursos citados, o que mais? Para publicá-las nas redes sociais. Então você vai fazer uma moldura, uma textura e uma cor em cada uma das fotos. Só para fazer isso, já tem 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. 120 elevado à quarta potência, não é? Assim, ó, não é 4 vezes 120, porque 4 vezes 120 seria 120 mais 120 mais 120 mais 120. Aí isso é 4 vezes 120. Essa questão não. 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. 120 elevado à quarta potência. Tá. Isso aí é só para fazer o quê? Moldura, textura e cor. Mas você não vai ter que publicar? Quantas fotos você vai publicar? Quantas fotos são? 4. Pessoal, está aqui as 4 fotos. Eu posso publicar essas 4 fotos nessa ordem aqui?
Eu vou publicar na rede social as 4 fotos. Eu quero saber se é possível publicar as 4 fotos nessa ordem. Posso. Aí a pergunta é, só tem essa forma de publicar? A primeira foto tem que ser aquela? A segunda tem que ser essa? Não, eu vou ter que publicar as 4 fotos. Mas pode trocar o quê? Pode trocar as posições. Pode trocar então a ordem. O que é que significa trocar a ordem dos elementos? Perguntar. Então nessa questão, depois que a gente faz a edição, moldura e textura, né, e a cor, na hora que eu for publicar as fotos, eu não preciso publicar nessa ordem. Eu vou ter que publicar as 4 fotos? Vou, mas não precisa ser nessa ordem. Então eu posso perguntar. E o que é fazer uma permutação, pessoal? Não é trocar de posição, né? Aí olha só o que é que vai acontecer, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó, e ainda vou permutar as 4 fotos. Permutação de 4 elementos. Como é que fica a permutação de 4 elementos? 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. Então tem 24 formas de publicar e tem 120 elevado à 4ª potência de editar. Então a resposta é 24 vezes 120 elevado à 4ª potência. Agora está certa a questão. Entenderam essa? Ó, tem uma coisa, pessoal. Isso, é a resposta da letra A. Resposta da letra A, tá vendo? Ó, pessoal, tem uma coisa que dentro da análise combinatória a gente tem que ter muito cuidado. O que é? A análise combinatória conta a quantidade de possibilidades de cada ação. Então, quando você lê a questão, é interessante você analisar os verbos. Ele vai mudar uma cor, mudar. Ele vai editar, ele vai imprimir, ele vai publicar. Então, cada uma dessas ações precisa ser analisada separadamente. Por isso que no final das contas a gente teve que ver esse negócio da publicação. Que são as partes que você tem que perguntar. Ficou clara essa parte? Sim ou não? Sim. Sim? Joia, vamos mais. Ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adiantar aqui uma coisa. Daqui a pouco a gente volta. Mas é porque tem uma parte final aqui que eu não posso deixar de comentar com vocês. Ó, eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da prova do Enem. Pessoal, quanto mais a gente conhece a respeito do adversário que a gente vai enfrentar, maiores são as nossas chances de vencer. A prova do Enem, muitas vezes a gente tem que encarar como aquele cara lá do MMA, da luta livre, que vai fazer aquela preparação. Só que a preparação dele é feita em 2 etapas. Existe a preparação física e existe a preparação mental. O começo do treino dele é muito mais físico. Ele se esforça, é exatamente igual que tem que fazer. É estudar no sábado, é estudar no domingo, tem que se esforçar, porque não tem outra alternativa. Mas pessoal, quando vai chegando próximo da prova, você não pode estar mais nessa neura não. Você tem que estar um pouco mais calmo, você não pode mais ficar atirando para todo lado. Você tem que lembrar o seguinte, quais são os tópicos que mais caem na prova? Por que eu vou ficar estudando uma coisa que quase não cai? Eu vou passar 2 semanas estudando um assunto que quase não cai na prova, eu preciso saber primeiro o que é que cai. Então isso cabe a quem? Cabe ao professor orientar vocês. Cabe também vocês têm acesso às provas. Quando você vê a prova, pessoal, tem coisas que são muito nítidas. Assuntos como análise combinatória, que a gente está trabalhando aqui. Daqui a pouco eu vou passar um listinho para vocês. Análise combinatória, probabilidades, estatística. Pessoal, na hora que a gente pega uma prova do Enem e abre, quantas questões de cara a gente vê de gráficos e tabelas? Várias, não? Se a gente for pegar questão de gráfico, questão de tabela, questão de média, que é exatamente o que faz parte da estatística, cada prova vai ter umas 5 ou 6 questões. Aí você diz assim, Alexandre, eu não gosto de estudar estatística, viu? Pessoal, não é questão de gostar.
Na vida a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz às vezes o que é necessário, né? É importante estudar estatística, e é um assunto que é super fácil, a parte da estatística. Análise combinatória, é um assunto fácil? Não. Eu particularmente, depois de 22 anos dando aula, eu acho que a análise combinatória é um dos temas mais difíceis do ensino médio. Agora, o grande objetivo da gente não é fazer nenhuma mágica, não é dizer assim, olha, tá vendo aquelas questões que são super complicadas, você vai aprender a resolver aquelas questões do dia para a noite. Não vai. Mas, o que é que eu queria mostrar para vocês? Que existem questões que caem na prova e que não são tão complicadas. Porque, pessoal, quando a gente lê uma questão que a gente não sabe resolver, existem duas alternativas. Você não sabe resolver por quê? Porque você não tem um conteúdo ou porque você não conseguiu, às vezes, enxergar a resposta. Porque o que acontece, às vezes, é que, assim, você não conseguiu resolver a questão, aí o professor vai resolver. Quando o professor resolve, tem gente que olha e diz assim, Alexandre, eu não entendi e foi nada. Na hora, pode explicar mais 10 vezes. Isso aí eu não consegui entender. E tem outros alunos que vão olhar para a questão e assim, poxa, é só isso. Por que eu não fiz isso aí? Eu tenho condição de fazer isso. Então, se você se sente em condição de fazer, você consegue acertar isso na prova. O ruim é quando você pega um assunto e você faz, eu não sei nem quando é que vai. O professor explicou, mas eu não entendi nada. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que as questões que a gente trabalhou agora em sala são questões que estão realmente ao alcance de vocês. Não significa dizer que são as questões mais fáceis, não. Mas eu acho que são aquelas questões que você olha a resolução e você diz assim, poxa, era mesmo, estava faltando isso. Se eu tivesse pensado em fazer isso, mas não é nada complicado demais. Então, o que é que eu queria fazer aqui? Galera, presta atenção aqui comigo, gente. Ó, eu queria falar um pouco a respeito do Enem, por quê? Porque, pessoal, existem estratégias que a gente pode utilizar para fazer uma prova boa. Muitas vezes o aluno cai no erro de pensar assim, Alexandre, eu vou fazer uma prova boa do Enem se eu acertar as questões difíceis. Pelo contrário, as questões difíceis na prova são as que menos vão importar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês um estudo que foi realizado, onde o que decide a prova não são as questões difíceis. O que decide a prova são as questões fáceis. Alexandre, mas a questão difícil é para valer mais do que a fácil, né? Não. Pela forma como a prova é corrigida, normalmente é exatamente o contrário. Só que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então vamos entender um pouco a respeito do Enem. Lembrando aqui, hoje a gente faz a prova e essa prova é dividida em 5 áreas de conhecimento, né? Você vai fazer uma prova de linguagens e códigos, uma prova de ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, matemática e a prova de redação. São 5 áreas de conhecimento que a gente vai fazer, né? Dessas provas, 3 você vai fazer um dia e 2 você vai fazer em outro dia, né? São 2 domingos consecutivos. Lembrando aqui para vocês as datas das provas. As provas esse ano de 2007, elas serão aplicadas no dia 5 de novembro e no dia 12 de novembro, né? Alexandre, eu já vi isso 80 vezes, pois veja mais uma vez. Que a gente tem que saber quando é que vai acontecer, que é exatamente para não criar uma falsa expectativa de pensar assim, eu vou deixar para estudar quando estiver faltando só 2 semanas, viu? Como assim? A gente tem que se preparar agora, a gente tem que se preparar com antecedência. Pessoal, não tem sorte na prova do Enem. O que tem na realidade é só um reflexo daquilo que vocês fazem. Eu não sei se vocês acompanharam, mas existe um jogador. Pessoal, me ajuda aí só um pouquinho, gente. Existe um jogador de basquete que hoje está aposentado, a maioria de vocês devem conhecer. Um jogador chamado Oscar Schmidt. Ele era conhecido como Mão Santa. Ele jogou na seleção brasileira de basquete durante vários anos, né? E há mais ou menos uns 6 anos, ele foi convidado a participar de uma solenidade nos Estados Unidos, onde ele iria entrar no Hall da Fama dos maiores jogadores de basquete da história do mundo, né? Independente de nacionalidade. Ele foi homenageado como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E ele tinha um apelido.
O pessoal chamava ele de Mão Santa. E na hora que ele foi receber essa homenagem, o repórter se referiu a ele tantas vezes como Mão Santa, que ele se sentiu incomodado. Ele parou a entrevista e disse assim: meu nome é Oscar. Você fica me chamando de Mão Santa. A impressão que isso passa é que foi sorte. Porque no lugar de chamar de Mão Santa, você não chama de mão treinada. Sabe por que ele acerta aquelas cestas? Porque depois que todo mundo termina o treino e vai embora, eu fico todo dia mais 2 horas treinando sozinho. Está todo mundo cansado, está todo mundo exausto, vai todo mundo embora, mas eu fico todos os dias mais 2 horas treinando sozinho. Por isso é que eu consigo fazer aquilo. Então não tem nada de mão santa. Minha mão não é santa, minha mão não faz milagre, minha mão é treinada. Então, pessoal, no dia da prova, não existe a mão santa. Não existe a sua mão que vai dizer assim: Alexandre vai pisar, olha a minha mão, Alexandre, vai pisar para a resposta. Não vai acontecer isso. A sua mão e a sua cabeça e seu espírito tem que estar treinado para fazer a prova. Você tem que chegar na prova e dizer assim: Alexandre, eu nem abri a prova ainda, mas eu já sei que nessa prova aqui tem umas 6 questões de estatística, tem umas 4 questões de probabilidade. Por quê? Porque todo mundo é desse jeito. E se você conhece alguns modelos, pessoal, não existe sensação melhor para um aluno do que você chegar na hora da prova, abrir a prova, começar a ler a questão e ter a sensação de que aquelas questões você já fez antes. Se não fez igual, você fez alguma coisa parecida, né? Então, as datas da prova são essas, né? No dia 5. No dia 5, você vai fazer a prova de linguagens e códigos e de ciências humanas. No dia 5. São as 2 primeiras provas, né? E no outro domingo, dia 12, aí o negócio esquenta, viu? Aí é matemática e ciências da natureza, né? Lembrando que no primeiro dia, você também faz a prova de redação. No primeiro dia você vai fazer linguagens e códigos, ciências humanas e a prova de redação, no dia 5 de novembro. No dia 12 de novembro, você vai fazer as outras 2 partes, que é mais a parte de cálculo. Gente, olha só. Uma coisa que muita gente não sabe, e é bom saber. Alexandre, todas as disciplinas têm o mesmo peso, né? Eu não sou muito bom em matemática, mas em compensação, eu adoro história, eu adoro geografia. Então, na prova de ciências humanas, eu vou me sair bem. Eu vou deixar de estudar um pouco mais matemática e vou tentar acertar mais questões nas outras disciplinas. Pronto, já deu o primeiro passo errado. Por quê? Porque, pessoal, matemática e redação valem mais do que todas as outras. Mas também é porque tu é professor de matemática e está falando isso. Não sou eu que está falando isso, não. Eu vou mostrar para vocês dados oficiais do MEC, que indicam que a prova de matemática e a prova de redação, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, é um grande diferencial e é o maior diferencial na prova do Enem, tá? Então vejam só, primeiro detalhe que eu comentei, as provas não têm o mesmo peso. Pessoal, existe uma coisa chamada de escala de proficiências. Isso é uma informação que o MEC divulga depois da realização da prova. É feita a prova, tá certo? As provas são corrigidas, o SISU é lançado, e aí eles divulgam o seguinte: qual foi a maior nota e qual foi a menor nota em cada disciplina, em cada área de conhecimento. Pessoal, na prova de 2012, acho que 2012 faz tanto tempo, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Em 2012, o cara que tirou a nota pior na prova de ciências humanas, ele fez 295,6 pontos. A pior nota do Brasil. E a nota melhor foi 874,9. Esse cara que fez 874,9, das 45 questões de ciências humanas, ele deve ter acertado no mínimo umas 43. No mínimo umas 43, para ficar com a nota dessa. Alexandre, mas a prova não é corrigida de 0 até 1000? É. Então quer dizer que se eu acerto todas as questões, eu faço 1000 pontos, né? Não, porque vai depender do nível da prova. Se a prova for considerada fácil pelos alunos, como é que a gente sabe que a prova é considerada fácil? Pelo nível de acerto. Se a prova for considerada fácil, você fecha a prova com os 1000 pontos. E isso nas outras. Tá? Me diz o seguinte: qual foi a prova que gerou mais pontos nesse ano? Foi a prova de matemática.
A prova de matemática deu 955,2. Qual foi a prova que mais chegou próximo? Foi a prova de Ciências Humanas, 874. Pessoal, de 874 para 955, isso dá pelo menos 75 pontos de diferença. 75. Vocês sabem qual é a diferença entre o candidato que entra em último lugar e o cara que fica fora esperando? Às vezes a diferença é menos de 1 ponto. O cara que às vezes fica fora do SISU, quando ele olha para cima dele, rapaz, quem foi o cara que entrou? Às vezes a diferença é menos de 1 ponto. Essa diferença aqui foi de quantos pontos? 75. Por que eu estou dizendo isso? Você fazer 20 questões, por exemplo, em matemática, te dá mais pontos do que fazer 20 questões em qualquer outra prova. Depois eu acho melhor fazer 20 em ciências humanas, é mais fácil. É mais fácil e te dá menos pontos também. O que adianta? Você tem que saber que isso é uma regra do jogo. Fazer uma prova de matemática razoável é fundamental para você se sair bem na prova, né? Isso aconteceu, pessoal, em 2012. O que foi que aconteceu em 2013? Qual foi a nota mais alta que apareceu em 2013? De novo a prova de matemática. Foi a que deu maior pontuação, 2013. E aí você vai lá para o ano de 2014 e por acaso em 2014 a nota mais alta de novo foi a prova de matemática. De novo. Ou novidade, né? Não, porque todos os anos foi desse jeito. Todos os anos foi desse jeito. E aí você vai para a prova de 2015 e aí, pessoal, aqui arrebentou a boca do balão, como o pessoal disse. A prova de matemática, 2 alunos do Brasil fecharam a prova de matemática. 2. Quem fechou a prova conseguiu 1.008 pontos. Quem fechou a redação fez quantos pontos? 1.000. Nunca havia acontecido isso em nenhuma disciplina, o que aconteceu em 2015. A prova de matemática de 2015 foi uma prova difícil, né? Um dos alunos que fechou a prova foi um paulista. E saiu uma reportagem a respeito dele, e às vezes os alunos dizem assim: professor, o que eu tenho raiva não é da pessoa que fecha a prova de matemática. O que eu fico com raiva é quando eu vejo na reportagem que eu vejo que a pessoa é normal. Esse cara que fechou a prova de matemática, um adolescente de 17 anos, metade do tempo dele era participando de projetos sociais e ele participava de uma banda ainda e estudava. O cara fechou a prova de matemática. Aí, quer dizer, é um ser humano que tem vida social, né? Então é possível, pessoal, é possível, viu? O que é que eu preciso estudar para a prova do Enem? Se vocês puderem depois acessar isso aqui, é importante. Eu fiz um levantamento, pessoal, até 2014, para mostrar exatamente que temas são aqueles mais abordados na prova. E como eu havia comentado com vocês, qual é o campeão em todas as provas? Estatística. É o assunto que mais cai em toda prova. Então, como eu falei, matemática é um assunto que é muito grande. Tem muita coisa para estudar. Vai chegando próximo da prova, a gente precisa selecionar os temas que são mais importantes para a gente. E não pode atirar para todo lado. Você tem que ver assim, o que é que cai mais? É isso? Pois é isso aqui que eu vou me concentrar. Pessoal, infelizmente não dá tempo para anotar. Isso aqui vai estar à disposição de vocês depois, tá certo? Então depois, quem quiser fazer alguma consulta, tem gente que já tirou foto, e depois passa para o grupo aí de vocês, tá? Mas assim, é importante dar uma revisada nesses temas. Vamos mais. Olha só. Uma observação importante. A prova de vocês vai ser corrigida por um sistema que a gente chama de TRI, Teoria da Resposta ao Item. E essa teoria da resposta ao item não leva em consideração só a quantidade de questões que você acertou. Eu vou dizer uma coisa que talvez você nem saiba. Suponha que a gente pegue dois alunos que fizeram a mesma quantidade de questões na prova. Alexandre, eu acertei 35 questões em matemática, meu colega que acertou 35. Pessoal, é quase impossível que essas duas notas sejam iguais. Se eu acertei 35 e 35, como é que a minha nota é diferente da dele?
Provavelmente é diferente. Por quê? Porque o que conta não é a quantidade de questões. O que conta são as questões que você acertou. Se você só vai ter a mesma nota do seu colega se você tiver acertado exatamente as mesmas questões que ele acertou. Porque se as questões forem diferentes, a sua pontuação vai ser diferente. Certo? Como é que funciona a TRI? Pessoal, a TRI, ela vai se basear numa coisa que é fundamental, que a gente chama de coerência. O que é a coerência? Vou colocar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Suponha que você vai fazer, isso é até um teste que o pessoal está precisando, viu? Olha, suponha que você vai fazer um teste oftalmológico, né? Tá, aí quando você vai fazer o teste, o médico... Galera, vamos lá, gente. Quando você vai fazer um teste, o médico pede para você começar da onde? Daquela lá de baixo, né? Não, ele pede para começar da onde? Por que ele pede assim? É mais fácil mesmo, né? Já pensou se você chega para o médico e diz assim, olha, doutor, essa primeira eu não estou enxergando direito não, nem a segunda, mas aquela última eu vejo perfeitamente. Pessoal, isso não tem coerência nenhuma. O que é que o médico vai dizer? Meu filho, você deve estar mentindo. Começando a enxergar a primeira e você enxergar a última. Alexandre, o que é que isso tem a ver? Pessoal, preciso de um pouquinho da atenção de vocês, gente. O que é que isso tem a ver com a correção da prova? Tem tudo a ver. Por quê? Pessoal, como é que a gente acerta uma questão difícil se você não sabe fazer a questão fácil? Não tem como, é chute, né? Então, o que é que a teoria da resposta ao item leva em consideração? Quando a sua prova é corrigida, sabe-se quais são as questões fáceis e as questões difíceis. Suponha que você errou um monte de questão fácil, mas você chutou e acertou um monte de questão difícil. O que acontece com a tua prova? Às vezes a pessoa pensa assim, rapaz, acertei as questões mais difíceis, mas a tua nota faz cair. Por quê? Porque não tem coerência. Se você acertou a questão difícil e uma questão fácil, o que é que a TRI vai dizer? Você não sabe resolver aquela questão. Se você não sabe resolver, você não vai ter a pontuação completa. Ali foi um chute. Como é que a pessoa vai dizer que eu não sei resolver? Se você não sabe, é fácil, não tem como você resolver a questão que está difícil. Certo? Pessoal, tem um dado que foi divulgado pelo MEC, olha que coisa interessante. Isso aqui é uma simulação com uma quantidade menor de questões, onde os 4 candidatos fizeram exatamente a mesma quantidade de questões certas. O primeiro candidato acertou 20 questões, 20. Segundo, terceiro, quarto candidato. Aí olha só a pontuação, todos acertaram a mesma quantidade de questões. Um fez 615, outro fez 376, outro fez 301. Aí você pensa, não tem nada a ver. O cara acertou 20 questões, fez 615. O outro acertou 20 e fez 301. Como é que não tem quase o dobro da pontuação? Por causa da coerência da prova. O que é que aconteceu com esse primeiro candidato? Ele acertou as questões fáceis, está vendo? Questão fácil, questão média e questão difícil. Ele acertou as questões fáceis, ele acertou uma parte das questões médias e o resto ele não sabe fazer. Bem, tem coerência, a gente sabe a capacidade dele. Ele consegue chegar até aqui, depois ele não sabe. Esse outro candidato aqui, ó, que tem 301, ele errou as questões fáceis e acertou as questões difíceis. Que milagre foi esse? Ele não sabe fazer nenhuma questão fácil. Não, professor, porque eu sou treinado só para questões difíceis. Não pode ser. Mas você não sabe fazer nenhuma questão fácil, só sabe fazer difícil. O que é que acontece com a nota? Foi lá para baixo. Então, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, qual é o segredo da prova? Não é acertar a questão difícil. Se você puder acertar, ótimo. Mas o segredo da prova é você não errar as questões fáceis. Alexandre, no dia da prova, todo mundo faz a mesma prova. Não. Todo mundo faz as mesmas questões. São 4 provas diferentes. Tem gente que pega logo na primeira uma questão difícil. Tem gente que pega na primeira logo uma questão fácil. Então, na hora que você pegar a prova, você não vai resolver logo a primeira questão. Você vai gastar 5 minutos, você vai folhear a prova todinha e vai procurar aquelas questões que você acha que são mais fáceis. Se não der tempo de fazer a prova toda, que você deixe para o final as questões difíceis. Porque se você perder tempo nas primeiras, eu só saio daqui quando eu terminar. Pessoal, não existe uma questão que vale a pena você gastar 10 minutos. Não existe. Mas é a mais difícil da prova. Ela não vai valer mais nada disso, não.
O que ela pode fazer é te prejudicar. Por quê? Porque você perde tempo, não faz as últimas que às vezes são fáceis, e aí assim, acertar difícil e uma fácil, o que é que acontece com a nota? Cai. Tá? Então tem que se ligar nisso. Pessoal, para a gente finalizar, só algumas observações aqui. Eu contei para vocês uma história que eu acho que é fundamental, que é aquela história do nosso caixilista, né? A gente tem sempre isso na cabeça. Não existe a mão santa, existe a mão treinada. O que você vai fazer é somente um reflexo daquilo. Pessoal, não terminei não, pessoal. Calma. Calma. E assim, como eu gosto muito de esporte, vou mostrar para vocês uma coisa que para mim eu acho muito legal. É um site de um nadador chamado Gustavo Borges. Hoje ele não é mais nadador, mas no site dele, ele fala a respeito de força e de vontade. E isso aqui que ele vai escrever, eu acho que era uma coisa que a gente tinha que ter na cabeceira da cama da gente todo dia. Para quando a gente acordar, a gente pensar. Pessoal, o Gustavo Borges tem 4 medalhas em 3 edições de Jogos Olímpicos. Fora isso aí, ele tem diversos recordes. E ele escreveu o seguinte a respeito de força de vontade. Várias vezes eu acordei às 5 da manhã para treinar e me perguntava: é isso mesmo que eu quero? A última coisa que eu queria era pular numa piscina fria às 5h30 da manhã. Mas eu nunca perdi um treino por falta de vontade. Podia estar cansado, ter dormido mal à noite, mas eu sempre ia treinar. É nesses dias que surgem os campeões. Enquanto os outros resolvem ficar dormindo, você está lá buscando mais uma chance de melhorar. Os dias não voltam atrás. Pessoal, de todo o coração, desejo muito sucesso para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Vamos lá. Opa, vai dar certo. Vai dar o